Isaías, nós paramos, capítulo 57, fomos até o versículo 16. Isaías, profeta Isaías. Versículo 17. Pela iniquidade da sua avareza me indignarei. Não. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me. Contudo, rebeldes, seguiu o caminho do seu coração. Então o profeta está falando pela iniquidade da sua avareza, da sua cobiça, uma cobiça perversa. Porque há cobiça que não é perversa. Às vezes nós cobiçamos coisas boas, então não é pecado. Você cobiçar, desejar, você ter uma avareza por uma coisa boa, coisa sadia. Mas aqui, no caso, é perverso. Então ele falou me. Na outra versão fala a letra maiúscula. Me indignei. Quer dizer, Deus, eles ficam indignados. Isso está indignado. Ele fala e feri. Escondi-me e indignei-me. Contudo, ele fala, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. E é isso o erro da humanidade, do homem, às vezes o povo dele, o próprio povo de Deus. Às vezes, eles seguem o caminho do seu coração. Então, nós cristãos, cada um pensa nele, eu penso em mim, eu devo seguir o caminho do meu coração, o meu desejo não. Às vezes sigo, às vezes seguimos, eu sigo o caminho do meu coração. O coração está pedindo para você fazer isso, e você acaba cedendo. É o pior de tudo. A gente não precisa culpar ninguém, não culpar mulher não culpar marido, mulher não culpar por culpa em filho, em irmão, em ninguém. Às vezes o próprio coração da gente, do cristão, ele deseja uma coisa e você faz o que está no seu coração. Agora, porque Jeremias disse, enganoso é o coração, nosso coração é enganoso. Meu coração não pede para mim fazer isso, não está pedindo hoje para mim ir na igreja. Meu coração está pedindo que eu fique em casa. Não. Mas só que a palavra avareza aqui, ele fala aqui, a idolatria, mas uma idolatria que tornou-se uma forma que Deus não suportava mais. Quando ele fala as palavras, escondi-me, me indignei, do contrário, lhe deu muitas advertências antes. Deus nos adverte através da palavra dele. Deus usa alguém, o pregador, ou o próprio agente, mesmo você estando lendo, ele vê que ele nos está advertindo antes de vir a ruína, ele adverte. Ninguém é tido por inocente. Ninguém. Eu não sabia. Não. Porque você sabe que a ruína vem no final. A maneira perversa que ele fala aqui, da perversidade, é a teimosia. A pessoa vem e teima. A teimosia é a pior de tudo.
E tal era falando do coração de Judá, que no caso aqui o profeta está falando naquela época, falando para o coração de Judá, do povo daquele tempo. Mas hoje não tem mais. Eles podem ter, mas hoje ela está escrita para o mundo todo. É difícil, eu acho, que ter um lugar que não tenha Bíblia. Será que encontra uma casa que não tenha Bíblia? Será que tem? Eu acho que todas as casas têm. Mas ter uma coisa. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu fui num vizinho, não vou falar o nome, vocês já sabem quem é. Ele começou a ver eu lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Eu falei, eu queria. Quanto custa uma Bíblia dessa? Ele não lê, a mulher não lê, só os filhos. Abriu um parente falar isso. Aí ele falou, eu queria uma Bíblia dessa, mas aí, quanto custa? Falei, se você querer, eu compro uma nova para você de presente. Eu dou, não custa nada. Mas você deseja... O que os irmãos pensam? Ele falou assim, não, porque é bom ter uma Bíblia em casa. É bom ter. Aí eu olhei na estante e vi uma pequena. Então ele queria uma dessa. Ele estava dizendo que essa aqui era melhor. Porque eu falei estudo várias, passar lá. É bom ter uma Bíblia em casa. Eu falei, olha, é bom ter a Bíblia, mas ler ela. É bom você ter, estudar ela, procurar entender, e procurar quem explica. Aí é. No caso, só ter a Bíblia, aí eu falei. E procurar aprender a ler. Procura. Ou manda os filhos ler. Aí eles não vão fazer isso. Porque eles têm. Então, quer dizer, fecha o parênteses. Então, muitos querem ter a Bíblia. Ainda eu falei assim, muito deixar a Bíblia aberta em Salmos, lá já está contente. Está aberta lá. No quarto, a casa dele está na estante, está aberta em Salmos. Aí eu falei, não. Então muitos têm a Bíblia. Ela havia, só que é um conselho, uma palavra que tem, só que a pessoa não está usando. Não está usando. Aqui ele fala também que de tudo que foi a causa da queda, causada pela desobediência. Quando a queda entrou, Adão, quando ele caiu, foi pela desobediência. E isso vem arrastando até hoje, vai até no fim da vida. Vai ainda até quando Deus permitir. A desobediência vai existir nos dois grupos, no povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Então, o que não é povo de Deus, o ímpio é pior ainda. Então, eles vivem em rebeldia, em desobediência total contra Deus. Eles, às vezes, nem sabem. Então, quer dizer, que eles se não têm Jesus, só tem religião. Agora, o povo de Deus continua também desobedecendo a Deus. Nós não obedecemos a Deus em tudo que agrada a Ele. Então, é por causa da desobediência, tudo. No versículo 18, ele diz, eu vejo os seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Enquanto Israel praticava a idolatria, não havia cura. Enquanto o povo de Deus praticava e continua praticando a idolatria, não vai haver cura, não tem solução. A cura não entra porque ele está com o coração pegado em outras coisas. Enquanto o homem não converte, enquanto a pessoa não se converte, ele está doente. Então, somente está prometida
essa cura, a cura da alma, através de um arrependimento que abandona o pecado. Se haver um arrependimento genuíno, de uma vez por toda do pecado, aí a cura da alma, porque o homem está doente, está condenado. É a mesma coisa o médico quando desengana o paciente, ele está condenado, ele vai morrer. Ele está lá na UTI, ele está entubado, ele está doente, está vivendo o custo de aparelho. Então o médico fala, se tirar o aparelho, pronto. Ele está. Então, e agora a alma, enquanto ele não arrepender, a cura, a salvação não vem. Enquanto ele está com o pecado da culpa, da condenação. E aqui a ação da declaração fala, eu vi os seus caminhos. Na outra versão, que eu leio bastante também, a século 21, ela diz assim, ou eu vejo os seus caminhos. Essa aqui fala, eu vi os seus caminhos. Fala, eu vejo os seus caminhos. Ele está vendo. Deus viu no passado, mas Deus está vendo. Ele fala, eu vejo os seus caminhos e os sararei. Refere-se ao fato de que Deus, embora vendo os caminhos perversos, falando de Israel, falando do Israel hoje, do povo dele, Deus ainda tinha piedade deles e guiava. E Deus ainda tem piedade de nós. Deus, ele estava disposto a curar eles, a dar consolação, no mesmo momento que eles se voltassem para ele, voltassem com pranto, com lamentação, com chorar, que fala aos seus pranteadores, voltasse para ele, voltasse que para Deus. O bom pastor segue e chama de novo aos desviados do rebanho. O bom pastor, o sumo pastor, é o Jesus Cristo. Ele continua, ele chama de novo os desviados, o que for desviaram um dia do caminho. Então nós cristãos, nós povo de Deus, nós devemos cada dia ver no lugar que nós põe os pés. Eu não vou em todo lugar, à toa só por van, sem ter necessidade. Questionário esses dias também sobre tocar sanfona. Não, aqui lá em Bauru, lá na festinha lá. Eu ainda estou tocando muito sanfona. Eu fui até na igreja, eu estou tocando pouco. Não tem, olha, não vejo nem tempo, nada, muito ocupado sobre essas coisas de estudar, e treino no teclado, por causa de hino. Eu gostaria que tivesse alguém que aprendesse a tocar, aí aliviasse para mim, que eu não ficasse preocupado. Se alguém que tocasse e que dirigisse os cantos, aliviasse, que eu preocupava mais com outras coisas, né? Então, quer dizer, mas agora a música do mundo, basta. Falei, por quê? Falei, eu não vou dizer que eu vejo que é pecado. O pecado está no escândalo. Falei, eu vou tocar, tem coisa melhor para fazer. A não ser que eu fosse lá no meio do mato, ninguém ouvisse. Não vou fazer isso. E eu fosse tocar. A pessoa falou até as músicas, as coisas assim, sabe? Música antiga. Então, agora, e hoje eu tenho que ver, eu vou falar da música. E o outro, se for falar do quê? O que a pessoa fazia?
beber, por exemplo, voltar em rodinha. Então quer dizer que nós devemos, e tem muito desviado. Jesus está vendo que está desviando, ele está chamando de volta, volta para o rebanho, vem comer do seu pasto. A ovelha que vara a cerca, ela vai comer do pasto do vizinho. Ela não está contente com o alimento do pasto dela, ela vai varar a cerca, ela vai alimentar de coisas estragadas, coisa que faz mal. Falando dos cristãos, os cristãos deixam de servir a Deus, deixam do culto, deixa de, nem sempre é no culto, mas do seu alvo, do seu principal, para ele seguir gosto dos outros. Você precisa ter muito cuidado com isso. Então no 19, no 20, no 21, que termina no 21, esse capítulo, ele fala assim no 19: eu crio os frutos dos lábios, paz para o que está longe, e para os que está perto, diz o Senhor, eu os sararei. Então ele fala, os gentios que está longe e os judeus que está perto. Paz para os gentios, os estrangeiros que estão longe. E agora o que está perto? Eu os sararei, eu vou curar. Mas os ímpios, agora ele fala da outra classe, mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. O mar não lança isso, lama, você não aproveita, e lodo. 21. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Olha bem. Então aqui Deus, ele está proclamando a paz aos gentios que estavam longe, sem esperança, e os judeus que estavam perto. Ele falou que ele sarava, ele curava, que estavam perto. Esta mensagem não é de origem humana e nem de imaginação humana do coração do homem. A mensagem humana, ela não tem poder, ela não tem força, ela não converte ninguém. A mensagem da Bíblia, ela deve ter o texto e o contexto, e o Espírito Santo trabalhando, você percebe que você está sendo usado pelo Espírito Santo. Você vai falar. Então, quando o Senhor, ele cura, quando ele salva, o que acontece depois? Logo vem o fruto dos lábios. Primeiramente, será o louvor de ação de graças. Quando a pessoa se converte, então vem primeiro o fruto dos lábios. Ele vai falar. É uma ação de graça. Ação quer dizer obras de graça, feitos de graça, uma coisa que fez. Ele mostrou. O mar, ele fala, o mar, é uma comparação que vai, nunca descansa. O mar, ele é continuamente jogando lama e lodo. Isso aqui é um aviso para os ímpios, que vivem constantemente cansado, alma cansada, cansado de problemas, muitas aflições. Paz que só Deus dá e ninguém dá igual a Ele. O povo de Deus, às vezes, eles procuram para aquilo que depois acontece. Eles desagradam a Deus, trocam os cultos, as reuniões por outras coisas. Depois vem os problemas na vida, vem a dificuldade, ele começa a questionar, porque eu ouço isso. O que está acontecendo? Tudo que eu faço não dá certo.
de coisa errada. Mas só que sabe que não percebe que está deixando de servir a Deus e depois não aguenta as consequências. Vem, ora por mim, ora pastor, ore igreja. É desse jeito. Mesma coisa na vida cotidiana da família. Filho desobedece, os pais vêm, vai arcar em quem? Vai correr a quem? Nos braços dos pais. Nos braços do pai. Agora, ninguém tem paz espiritual, alma de ninguém, se não for vinda de Deus. E por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu o Filho dele amado, para ele morrer numa cruz, para ele vir até nós. Você imagina só, Deus descer lá dos céus, vinha até no meio de nós. Vamos contar nós não estávamos naquele tempo lá, mas já existia o nosso nome, e nos dá paz para que o que está perto, ele sara, cura, mas os ímpios não há paz. Essa paz que ele está falando, a paz interior, não exterior, uma paz interior lá da alma. É gostoso você cair na cama, dormir, tem paz na alma. Você ora para os seus filhos, a família onde está neste momento, clama a Deus para o seu filho, que nem Jó. Às vezes o pai sofre, um pai sofre muito mais do que o outro pai. O pai que tem os filhos que não é convertido, só ele que sabe o quanto é que ele passa, os pais. Porque ele ora, pede a Deus, ele ama o filho. Por mais defeito que o filho tem, os problemas que dá, mas ele é filho, ele é do sangue. Não tem quem não se dói pelo um filho sangue, por mais que ele seja. É sangue. Você se dói mais para o seu filho que do filho dos outros. Então, agora, e ele ora, ele clama, ele sofre, perde sono. Eu vejo nós aqui também, eu oro, fico pensando nos filhos que estão lá em Bauru, estão bem, estão empregados, tudo, mas tem os problemas. E os netos que vêm vindo, a gente vê, não nos que estão adultos, você vê os pequenos, que mundo que vai encontrar para frente. Que mundo. Não sabe com quem vai casar. Quem já está, tem a sua mulher, tem a sua família, os irmãos, tudo nós sabemos, é uma escada que não tem fim. É terrível, é duro. Você olha, você pensa. Nunca o pai, só depois que ele morrer, que foi para o céu, que ele vai sentir paz. Ele sofre. Sempre ele tem problema que fica pensando. O que acontece lá longe é uma coisa do temporal de chuva, dá lá para o Paraná, atinge lá, já vem afetar tudo para cá. E assim afeta a gente. É porque tem certas coisas que é bom não saber. Quando os filhos não falam, é melhor. Vai falar depois do que aconteceu. Então é difícil, é duro. Mesmo estando bem, mas se tem problema. É só Deus mesmo. Deus. E a gente gostaria que tudo fizesse justiça. Alegria. Então agora que essa paz interior na alma será habitada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Lá no aquele estudo de ontem, eu lembrei hoje, estudando, quando há alguns que falam, quando Jesus falou no Espírito Santo, lá, ele fala que já o discípulo tinha, que do Antigo Testamento tinha, aí lá está falando, agora ele está enviando para a igreja. Olha para vocês verem que não é para a igreja. Eu fui descobrir assim,
naquela passagem, eu não falei isso ontem. Quando Jesus disse, ele vem e ficará para vós para sempre. Não fala isso? Que ele vai enviar o outro Consolador e vai ficar para vós para sempre. Agora você vê que não é para a igreja, porque o Espírito Santo ele não fica na igreja para sempre. Se a igreja se rebelar, ele disse, ele tira o candeeiro. Ela fica uma igreja sem não ser igreja de Cristo, sem o candeeiro, que é o Espírito Santo da igreja. Ela perde, a igreja pode perder. O Espírito Santo não perde a salvação. O Espírito Santo de cada cristão, não, nunca sai, ficou para sempre, mas para a igreja não. Então agora aqui o Espírito Santo de Deus, isto acontece quando Jesus, ele retornou aos céus, que ele subiu, aí veio o Espírito Santo, então, ficar disposto para entrar na alma da pessoa que se converte. Cada um que se converte, ele recebe o Espírito Santo. Não é que todos já nascem com o Espírito Santo, que não nasce com o Espírito Santo. Tem que se converter. Então, terminando o capítulo 57, vamos dar um início no 58. Aí no 58, o capítulo ele fala assim, ó, olha, interessante como que o Espírito Santo, Espírito de Deus, fala para Isaías, o profeta, que era para o profeta ele falar como voz de trombeta. Como voz de trombeta, é para falar alto, não é para falar com medo. Ele não é para segurar. Eu lembrei também que uma vez eu trabalhei num sítio, ele tocava trombeta do alto, lá de cima, lá longe. Alguém já viu isso? Ele erguia a trombeta, tocava lá. Você era para trabalhar. Almoçar às 9 horas, ele tocava a trombeta. Pronto, você ia almoçar. 10 horas depois tocava. Alguém trabalhou com isso? Um patrão ele toca a trombeta. Já, irmão Paulo? Não, escutava um paco. Ah lá, tinha esse. Quando ainda sabe quem que estou falando? Quem que é? Que tocava a trombeta, não sei se você trabalhou lá. Tinha eu e o tal de Marinho que trabalhava. Ele achava ruim. Eu falei, o sítio dele nós estamos trabalhando para ele. Eu falei, mas nós não somos um cachorro que toca trombeta para que caça capivara no mato dos americanos. O homem achava ruim, não dá testemunho de Jeová, não era nada, né? Que é católico, né? Que ia lá, né? Então, chegava às 5 horas, tocava, que dava teco lá no bairro. Tocava. Então, porque ela toca alto, você tem que seguir o som da trombeta. Enquanto não tocar, você não vai parar de trabalhar. E o homem era tão assim que ele subisse o preço do dia. Nós falamos assim para ele, senhor Erlindo, já morreu, né? O preço do dia não dá para comprar um pacote de arroz. Ele falou, um baiano, não dá para comprar um, compra meio. Você imagina só. Então não tinha saída. Aí, pronto, ele tocava a trombeta. E aqui a trombeta você escuta longe. Então, olha, então ele fala que clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta. E anuncia, a outra fala assim, esclarece, ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó aos seus pecados. Olha bem. Então ele está falando, se anuncia, profeta Isaías. Por isso que Isaías, conversamos lá na festinha sobre o sofrimento dos cristãos antigos, inclusive os profetas. Hoje ninguém sofre. Hoje ninguém está morrendo. Na nossa região, nós não vemos as pessoas sofrendo desse jeito. Mas se procurar, você encontra. Então, olha, não detenha, você não segura palavras. É para pregar contra o pecado, prega contra o pecado. Não passa a mão na cabeça, não, prega.
Só que tem que ter ética, não pode estar citando o nome e plantando o dedo. Falar, Manjacílio, irmão Daniel, irmão Antônio, não. É para a população, é para em geral. Fala, toca como a trombeta e anuncia no que vocês estão errando. E esclarece ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Então, tá vendo? Vocês estão transgredindo nisso. Por exemplo, vocês estão transgredindo isso, o quê? Vai ver o pecado que estão transgredindo. Clama bem alto, ele diz. Então, ele está falando diretamente ao seu povo sobre o pecado. Então, ele está falando para nós, aquele tempo, então está falando para nós hoje. Para o povo que não é de Deus, vamos falar da salvação, pregar o evangelho como que se aceita Jesus. Agora, você vai falar sobre santificação, você vai falar para o povo de Deus. Você não vai, ele não é perdido. Você vai ensinar ele a andar nos caminhos de Deus. Agora, aquele que não tem caminho, ou não está no caminho de Deus, por isso que no culto tem que pregar para os dois lados. Você olha bem. Agora, quem não conhece, você fala bem, você está no lugar. Mas você observa bem. Quando eu estava sexta-feira no Carlos anunciando, um é pela primeira vez que visita, isso. Bom, então, mais ou menos, o que vai pregar? Até o pastor lá perguntou assim: pastor, o que o pastor vai pregar? Eu achei estranho, né? Vai pregar contra o meu pecado? O pecado do que mostrou o Carlito. E viu o que eu respondi? São Paulo não está porque eu já falei. O que você responderia, irmão Daniel? Eu falei, vou pregar contra o meu pecado. Brincando, eu falei, pregar contra o meu pecado. Ele deu risada. Então eu preguei Isaías 55. Então, até entrei aqui no capítulo aqui, mas ele não gravou o final lá, fui... E depois voltei lá de novo, né? Aí, então ele está pregando para nós contra o pecado. Então Isaías foi mandado a clamar com voz alta contra o pecado de Judá. Isaías devia elevar a voz como trombeta, que significa que ele devia falar em termos concretos. Não é dúvida, mais ou menos. Concreto, falar mesmo. Para todos ouvirem. Olha, e uma mensagem desse tipo nunca será recebida com aprovação. E a maior parte vem da igreja, da comunidade religiosa, dos próprios irmãos. A vez não aprova a mensagem dura quando ela é pregada contra o pecado, contra as coisas erradas deste mundo, contra os desejos da carne. Então, em consequência, existe muitos poucos mensageiros de Deus, pregadores verdadeiros, que Deus possa achar para entregar, ou que entregue tal mensagem com fidelidade. Pregar com fiel à palavra de Deus. E a mensagem vem contra a gente mesmo. Pregar contra os dos homens, os prazeres pecaminosos, condena os outros, ninguém quer isso. Contra a idolatria, está lá em Salmo 115, do versículo 4 até o 8, etc. E tem muito mais que não estão combatendo, que o próprio cristão faz, combater contra o que os próprios cristãos andam fazendo. Olha, irmãos, muita adoração, muitos cultos, que até talvez não são aceitos por Deus. Deus não está se agradando, como vimos em Isaías, nesse capítulo mesmo, nesse livro, aquele dia, capítulo 1. Então Deus não está aceitando. Então ele aponta também hoje para muitas igrejas,
nos dias atuais, que no caso aqui, cultuando em vão, muitos cultuando sem Cristo, fazem coisas que eles se sentiam que estavam agradando a Deus. Muitos estão fazendo coisas que todos os requisitos, objetivos foram cumpridos. Achar, eu cumpri a minha obrigação, e ele fiz a vontade de Deus, e pelo contrário, estão fazendo os seus deleites e não está deleitando na palavra de Deus, não está se deleitando nos cultos. E aconteceu e está acontecendo. Muitas pessoas estão na igreja, nos cultos, já com pressa, com hora marcada para as coisas vãs deste mundo. As coisas, não deve isso aí. Não deve, não sabe o que vai acontecer depois. Que a nossa vida aqui, ela é curta, ela é passageira. Uns morrendo, outros ficando, né? Uns doentes, e assim vamos, seguindo nós em pouco. Amém? Até a noite, se Deus permitir. Nós não podemos desanimar por causa do frio, né? Está frio, ventando, firme. Mas tem lugar que está fazendo... Aqui dentro está quente, mas lá fora não está, não. E tem muitos lugares que está muito frio, né? Então, que Deus abençoe a todos.